convidando ele que ministrará a palestra abordando o tema oratório. Convido, portanto, o nosso querido Armando Batalha Júnior, por gentileza. Em primeiro lugar, meu boa noite, muito obrigado pela presença de cada um. Então vamos introduzir aqui esse curso de oratória. Em primeiro lugar, é importante frisar que a questão da oratória, de você se expressar em público, obviamente que com um curso não será suficiente para que possamos sair daqui e já falando, já nos expressando, porque não é um ato único, não é um ato singular que fará com que, através de uma mágica, simplesmente as pessoas saiam e já se expressem em público. Não é nosso objetivo exaurir tudo aquilo que diga respeito à oratória. Todos nós sabemos hoje que o medo de falar em público, fatalmente, é um dos maiores medos que os indivíduos hoje possuem. O que eu posso confessar para vocês é que antes de vir para cá, toda uma ansiedade passa a tomar conta. Porque você, a partir do momento em que você se coloca diante de uma plateia, você está sendo julgado por ela. E todo tipo de julgamento, todos os indivíduos, eles têm o seu receio. E nós escutamos hoje nas universidades, o que mais nos levou a ser um estudioso do tema, é porque percebemos durante o colégio, durante a faculdade, que os maiores receios eram das pessoas que no momento em que iriam apresentar um tema, as pessoas sempre se colocavam de forma escanteada. Não, eu não vou apresentar, eu tenho receio, eu prefiro escrever. Eu não sei se acontece isso aqui com os colegas, com os jovens, que têm realmente esse receio, porque realmente todos nós temos medo desse julgamento. E é por isso a importância, aqui eu parabenizo do fundo do coração todos vocês que se dispuseram a vir, parabenizo a direção do PRP que oferta essa oportunidade aqui para os pretensos candidatos, para os jovens acadêmicos que amanhã estará militando, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na hora do direito, como professor, enfim, a comunicação, a oratória, a arte da persuasão, a arte do convencimento, ele diz respeito a tudo na vida, seja em nossas casas, quando nós tratamos os nossos familiares. Quantos de nós não tivemos problema por conta de uma comunicação mal colocada, de uma palavra mal orquestrada, e aí tudo isso redundou em uma interpretação equivocada. Certa vez existia um rei antigo, o rei Afonso IV, que ele era conhecido ainda na época da Idade Média como um rei extremamente caridoso. E era comum naquela época que, quando o exército vencia a guerra, aquele saldo das pessoas que perderam, dos seus oponentes, aquelas pessoas que perderam a batalha, eram colocadas num calabouço e eram mortas. E aí, nesse momento, o rei Afonso IV, ele inaugurou justamente uma época de caridade. Ele não queria matar aquelas pessoas. E aí o seu serviçal chegou para o mesmo e o perguntou: rei, o que deve ser feito com essa população aí, esses que sobraram, saldo de guerra dessa batalha? E aí ele simplesmente falou: não, tenha piedade. E aí aquele serviçal ouviu tão somente essa expressão: não tenha piedade. No entanto, o seu objetivo foi dizer: não mate, tenha piedade. Vejam vocês que uma comunicação ineficaz, porque o ponto, a vírgula, não fora observada. E aí, ao invés de dar essa pausa, no sentido de ter a piedade e salvaguardar a vida daquelas pessoas que ali estiveram, todos foram mortos por conta de uma comunicação eficaz.
Daí a importância, desde a época romana até os dias de hoje, de uma comunicação que realmente saia da pessoa que está colocando para o seu interlocutor. Não basta que falemos, é imprescindível, mormente nos dias de hoje, que essa comunicação seja eficaz. Quero uma saudação aqui para o amigo Ricardo, presente aqui. Salve, Ricardo. Então, essa comunicação eficaz que causa a espécie nos dias de hoje, minha amiga Hilda, que infelizmente muitas coisas evoluíram. Os aviões cada vez mais seguros, a internet numa velocidade astronômica, as crianças hoje aprendem a manusear instrumentos de informática cada vez mais rápido, mas paradoxalmente uma coisa não evoluiu, foi a capacidade da comunicação olhos nos olhos. Hoje, com o advento do WhatsApp, ficou muito mais fácil você evitar olhar nos olhos, você falar aquilo que você pensa olhando nos olhos, conversando. Aquele momento em que você olha nos olhos, a pessoa tem a capacidade de inferir se você está falando a verdade ou não. Nós estamos substituindo aquele contato que era feito na época dos nossos avós, quiçá dos nossos pais, para uma comunicação, por vezes, até ineficaz, na qual não traduz os seus sentimentos, a sua emoção. E não existe um discurso, seja ele qual for, em que não possa ter a emoção. A emoção, sem sombra de dúvidas, é a mola mestre de qualquer comunicação eficaz. E essa emoção, infelizmente, a cada dia que passa, é substituída por essa conversação rápida, através dos meios de comunicação. E é preciso que tenhamos cuidado com esse uso exagerado desse tipo de comunicação. Começamos a trabalhar, eu estou atuando agora como advogado criminal, na parte do júri, e o Tribunal do Júri, para quem teve a oportunidade de assistir, é aquela oportunidade em que o advogado tem a capacidade de usar o poder da argumentação. Naquele momento não basta ele fazer a redação, escrever, para fazer com que o juiz leia. No Tribunal do Júri, quem aqui já pôde assistir um Tribunal do Júri? Alguém já pôde assistir? Já assistiu? E lá você visualizou que o que impera é a palavra verbalizada, incorporada, né? A eloquência, a emoção. E principalmente no Tribunal do Júri, o que mais conta, porque lá naquele momento são 7 pessoas do povo, são funcionários públicos que não são juízes, não são magistrados, na maioria das vezes não estudaram a lei, estão ali para julgar o seu semelhante. Então é onde o advogado, o promotor de justiça, tem que ter toda a sua capacidade de oratória, de convencimento, e nem sempre usando da linguagem jurídica, mas usando da linguagem que seja eficaz, a moldar o seu discurso àquela pessoa que esteja recepcionando. Então, o emocionar, não adianta você simplesmente declinar palavras jurídicas se você não coloca um tom de emoção no seu discurso, você não vai convencê-los. Então nasceu daí, desses tribunais do júri, completamos o 35º na semana passada, essa vontade em estar procurando passar um pouco desse conhecimento para os amigos, porque justamente nós não verificamos hoje nas cadeiras acadêmicas, nas universidades, nos colégios, uma preocupação com a arte da oratória. Não se vê nas universidades nenhuma cadeira específica. As universidades hoje se preocupam tão somente em colocar os profissionais no mercado de trabalho, mas nem sempre torná-los aptos para exercer aquela função. Então hoje é mais do que imprescindível uma cadeira de argumentação, seja para qualquer curso que for, de direito, da parte do magistério, de qualquer tipo de carreira, porque a comunicação eficaz é imprescindível para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso.
Bom, a primeira menção que nós temos em relação à palavra, ela é oriunda da Bíblia. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A primeira e mais forte referência à força da palavra aparece na Bíblia. A transformação do Verbo em Deus denota que a palavra é a grande herança da humanidade. Sob o império da palavra, oral, escrita, forjaram-se as civilizações, expandiram-se as culturas, disseminaram-se os valores, escreveram-se as histórias dos povos. Com a palavra construíram-se os caminhos da guerra e da paz. Pela palavra firmaram-se as bases do amor, da verdade, da justiça, do perdão, da caridade, do civismo, da cidadania, da fé e da esperança. Um exemplo que eu citei há pouco, daquele rei antigo que numa malversação da palavra acabou redundando numa morte de um sem fim de pessoas. Aristóteles dizia que somente o homem, entre todos os animais, possui o dom da palavra. A voz indica tão só dor e prazer. E por essa razão não foi otorgada aos animais. A palavra, contudo, tem a finalidade de fazer entender o que é útil ou prejudicial, o que é justo e injusto. A palavra exerce extraordinário poder. É o mecanismo básico que, agindo nos hemisférios cerebrais, ajusta o ser humano ao meio ambiente e à vivência social. Condiciona, provoca reações, induz, seduz, motiva, sugestiona, hipnotiza, integra, harmoniza e dá segurança. O ser humano é o único que tem o poder de se comunicar de forma oral, verbal e não verbal, podendo usar essa comunicação em seu favor para sobreviver, conviver e obter sucesso. E aqui, meus amigos, sem dúvida, de suma importância para uma comunicação eficaz, para uma oratória que faça efeito na sua apresentação, seja através dos discursos políticos, seja através de uma apresentação acadêmica, seja o que for. Aqui, uma grande pesquisa feita nos Estados Unidos há muito tempo, desde o ano de 1996, e que hoje se mostra ainda incólume. A nossa comunicação, ela é feita de 3 fatores fundamentais. 3 fatores que estão inerentes à questão de uma comunicação. Nós temos primeiro a voz, obviamente a voz, sem a qual a comunicação ela não vai ter a sua eficácia totalmente integrada. Nós temos a palavra, que é aquela materialização da sua voz, e nós temos a expressão corporal. E aqui eu vos lanço um questionamento. Vocês acham que para uma comunicação eficaz, qual desses 3 itens, voz, palavra e expressão corporal, tem mais força para que a sua comunicação seja eficaz, para que você consiga convencer, para que você consiga fazer com que o seu interlocutor, o seu receptor, ele vai entender mais a sua mensagem? A expressão corporal, está de parabéns quem acertou. A expressão corporal, com certeza, ela detém o maior percentual para que a sua comunicação seja eficaz. Imaginemos vocês que eu me dirigisse até vocês. Estou aqui em Lagarto. Muito obrigado por ter me chamado aqui para compor. Prazer muito grande estar aqui com vocês. É um momento de alegria estar aqui, passando. Obviamente todo mundo já ia dormir, já ia cochilar. Que emoção está sendo passada. Então a expressão corporal, ela diz respeito a todo o seu corpo. E aí quando eu falo todo o seu corpo, eu falo todo o conjunto que opera, seja a sua vestimenta, seus olhos, está aqui o colega que falou de forma muito eficaz, a sua expressão facial, aquilo que você quer traduzir, se você está com raiva, aquela emoção que você coloca, o olhar. É só lembrarmos que quando assistimos um filme, e aqui tem um ator que particularmente eu sou muito fã, que é o Johnny Depp, aquele dos Piratas do Caribe, ele faz muito bem isso.
E eu vi uma entrevista dele, a qual ele é muito fã de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, eu não sei se Ricardo acompanhou, Ricardo é muito jovem, mas pode ser que tenha acompanhado. Se alguém dos colegas aqui tiver interesse, Charlie Chaplin foi o precursor do cinema mudo. Imaginemos vocês que mesmo no cinema mudo era possível que as pessoas entendessem aquilo que era colocado. Se era possível, mesmo com a ausência de voz, que as pessoas compreendessem aquilo que era passado, aí reside a importância, a imprescindibilidade da expressão corporal, porque diz respeito a todos esses atributos, o gestual, o olhar, como falou o colega, e aqui eu remonto para a ideia do Johnny Depp, que ele faz muito bem toda a sua interpretação através do olhar. O olhar, ele fala muito mais do que as palavras. Já se dizia que o olhar é a tradução da nossa alma. Quando nós assistimos um filme, a primeira coisa a qual nós visualizamos é o olhar. Daqui para frente que os senhores virem o filme, poderão perceber que tudo aquilo que reside naquilo que você assiste, para que você entenda aquilo que o ator está querendo colocar, é através do seu olhar. Então, sem dúvida nenhuma, a expressão corporal é quem reúne os maiores atributos para uma comunicação eficaz. Poder da comunicação, o atalho para chegar lá. E aquilo que eu falei há pouco, muitos aspectos da vida do século XXI estão mais desenvolvidos do que nunca. Nossos atletas estão melhores, nossos computadores mais rápidos, nossa expectativa de vida aumentou e muito. Mas sejamos honestos, com poucas exceções, grandes oradores ou apenas competentes são agora pouco e escassos. Seres humanos são seres falantes. Nós começamos a falar quando acordamos pela manhã e continuamos até a hora de dormir. A boa conversa é uma das grandes alegrias do convívio humano. A boa conversa deve ser como um jogo de tênis. E aqui eu acho de suma importância essa comparação que o autor coloca aqui. A boa conversa deve ser como um jogo de tênis, na qual a bola vai de um lado da quadra para o outro, com os dois jogadores participando igualmente. E aqui eu lembro para vocês, meus amigos, o quão chato é quando nós nos deparamos com aquela pessoa que só fala de si. Ela só fala de si. E aqui eu falo aqui para quem é solteiro, para quem é solteira, quando vão sentar para conversar com seus paquetas, para conversarem, não falem só de vocês. Se vocês querem mesmo conquistar a pessoa, procurem ouvir aquilo que ela tem de melhor, ouvir dela, porque a coisa pior que tem é quando uma conversa se transforma num monólogo. Só a pessoa que fala, eu sou isso, eu sou aquilo, e não existe convencimento quando você se preocupa tão somente com você. É por isso que o autor falou que uma boa conversa, ela tem que ser vai e vem, da parte da pessoa que está falando e daquele que está recebendo a mensagem. Através da comunicação, o homem pode exercer influência. Exercer influência. Está aí uma tarefa extremamente importante e imprescindível para a oratória. Afinal, quando nós estamos conversando, você é casado? Casado. Tem filho? Você, quando coloca algum tipo de diretriz na sua casa, algum tipo de ordem, obviamente você primeiro explica, a não ser que você seja ditador, mas primeiro você explica, olha, eu acho que o melhor caminho, vamos reduzir aqui a energia, infelizmente nosso governo federal está apertando cada vez mais a gente, vamos reduzir um pouco, vamos procurar economizar nisso e aquilo. Quando você está falando aquilo com sua mulher, com seus filhos, você está exercendo influência, você está lançando um argumento, você está procurando mostrar, através de argumentos verdadeiros e convincentes, aquilo que é melhor para vocês. Então, com essa comunicação, você está exercendo influência. Então, a sua oratória, a sua argumentação, começa dentro de casa. Persuadir, consiga tudo o que quer, sem precisar pedir. E aí a comunicação também, você acaba atraindo a atenção para si.
E a comunicação eficaz tem outra qualidade importante para os amigos que querem trilhar nessa linha, que é ter uma posição de destaque. E aqui eu faço mais uma vez uma alusão ao nosso jovem deputado Agostinho. Aqui em Sergipe nós perdemos um grande homem, um grande orador, que foi Marcelo Deda, sem dúvida nenhuma um dos maiores oradores do estado de Sergipe. E Marcelo Deda, naquele momento, no seu segundo mandato, não escolheu à toa o deputado Agostinho para ser seu líder na Assembleia. O deputado Agostinho cada vez mais mostrando a sua capacidade de oratória, a sua argumentação consolidada, e isso obviamente que não foi da noite para o dia. O deputado Agostinho antes foi vereador no município do Lagarto, depois foi deputado a primeira vez, novamente reelegeu-se deputado, e cada vez mais tem alcançado uma oratória digna de aplausos. E aí o que vem a ser a persuasão? Persuasão nada mais é do que o convencimento, o ato de você usar a palavra para convencer algo de alguma coisa, a alguém sobre aquele fato e o seu ponto de vista. Afinal de contas, é sempre isso que nós fazemos no dia após dia. Se você chega para uma criança e vai dizer para ela: minha filha, é melhor que você estude, vamos fazer o seu dever, obviamente você está esperando que com aquele seu ato você produza naquela criança uma jovem de valor, que possa amanhã lograr êxito com a sua faculdade. Não tem outra forma a não ser com a persuasão, um convencimento eficaz. E aí a persuasão nada diz respeito à criação ou efeito de persuadir, convicção, crença, persuadimento. O poder da persuasão talvez seja a maior fonte de vantagens na vida pessoal e profissional. A boa notícia é, para nós meros mortais, que a persuasão pode ser aprendida e desenvolvida. Para os especialistas, a habilidade de persuadir consiste em conquistar uma pessoa exercendo a empatia, apelando sempre para suas emoções e para a sua vontade, através da postura corporal, dos gestos e do tom de voz é possível obter confiança e credibilidade. A empatia facilita muito o processo persuasivo. Alguém aqui é vendedor? Vendedor. Tem mais algum vendedor? Mais um. Qual é o seu nome? João Fontes. João Fontes. Amigo aqui eu já conheço. Tem mais algum vendedor? Qual o nome do senhor? Seu Renato. Mais algum vendedor? Quantos vendedores? Vários aqui. Outro meu concorrente aí. Concorrente, é? Pronto aí. Vem quem aproveita melhor o curso, né? Meus amigos, vocês, enquanto estão na qualidade de vendedores, como é que vocês vão expor os seus produtos se primeiro vocês não exercerem uma empatia? Se primeiro vocês não exercerem uma sintonia com aquela pessoa, o cuidado com a abordagem, quebra-gelo, como bem frisou o nosso amigo, é o primeiro passo, é a condição sine qua non para poder vender o seu produto. E aqui eu não vou muito, porque vocês na qualidade de vendedores sabem que o bom vendedor consegue vender até um produto ruim. Por quê? Porque ele tem a capacidade de convencer, e a primeira forma de convencer é através da simpatia, da educação, da forma com a qual ele aborda aquela pessoa, aquele cliente seu. Se você já vai numa atitude antipática, numa atitude arrogante, obviamente que o seu produto pode até ser bom, mas fatalmente você não logrará êxito em ter o seu produto atendido. Vocês, como vendedores, sabem melhor do que eu, porque convivem na prática o que é isso. Empatia. E aí, o que seria essa empatia? Essa palavra tão propagada e até pouco colocada em prática nos dias de hoje. É a habilidade de identificar e compreender os sentimentos, as ideias e a situação de outra pessoa. É ouvir não apenas com a cabeça, mas com o coração. É a capacidade de ler as emoções de outras pessoas, é ser capaz de vivenciar o ponto de vista de outras pessoas. Essa capacidade de entrar no emocional da pessoa
Se você vai vender um produto, aquela pessoa naquele momento não está apta, espere um momento futuro em que a sua emoção esteja melhor, para que você possa colocar o seu produto da melhor forma. E aí, baseado nisso que nós conversamos, alguns tópicos: como desenvolver a persuasão, como envolver e o que é que a gente pode utilizar para poder a gente desenvolver essa arte desse convencimento. O que é que a gente pode se utilizar? Primeiro, elogiar as pessoas no relacionamento. Elogiar, tem coisa melhor do que receber um elogio. Aqueles que trabalham com muitas pessoas, são empresários, lidam com muita gente, existe uma lei básica, que é você elogie em público e critique em particular. Não tem coisa mais que acaba diminuindo a pessoa do que uma crítica em público. O elogio é feito para ser em público, mas a crítica em particular. Agora, obviamente, que precisa ter cuidado com esse tipo de elogio, não é? Não pode ter aquele elogio falso, aquele elogio que no primeiro momento você já percebe que é mentiroso, que é totalmente exagerado, né? Se você se depara com uma pessoa porventura que esteja acima do peso, como ela está magrinha, você não pode fazer isso. Você tem que ter o respeito em dar aquele elogio de acordo com as qualidades que realmente a pessoa possua, porque ao invés de você soar verdadeiro, vai ter um efeito totalmente deletério, vai ter um efeito totalmente contrário. Dar atenção, ouvir e ter interesse pelas pessoas, evitar críticas e condenações, sorrir sempre que possível. E aqui sorrir tem que sorrir. Não tem abertura melhor das portas do que um sorriso verdadeiro. Eu estava outro dia no consultório médico, esperando, e consultório médico geralmente é tenso, né? Estava lá no consultório, a pessoa vai levar um exame, então todo mundo já fica um pouco tenso. E aí tinha um senhor extremamente carrancudo, meio bruto e tal, falava, o pessoal chegava, dava boa tarde, ele não falava nada. Daqui a pouco chegou uma senhora com uma criança menorzinha do que Helena, mas tão carismática quanto ela, pequenininha assim, abriu o maior sorriso. Eu sei que o senhor deu um sorriso, era um cara que era carrancudo, mas quando viu o sorriso de uma criança, já se abriu, perguntou: quem é a criança, é seu filho? Então um sorriso ele é capaz de abrir muitas portas, mesmo que naquele ambiente você não se sinta muito confortável, mas a capacidade de sorrir, de chegar num ambiente, o sorriso abre muitas portas. Então vamos sorrir mais vezes, por mais que a vida se apresente de forma difícil. Tratar todos pelo nome, essa é a grande importância. Abraham Lincoln, que foi sem dúvida nenhuma um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, quem outorgou a Constituição que vigora até hoje, ele teve a capacidade de todos os cantos dos Estados Unidos, ele gravava o nome das pessoas. Via uma pessoa a primeira vez: qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. Ele gravava. Se daqui a um mês, 2 meses, 3 meses ele voltasse no estado de Arkansas, em qualquer outro estado, ele saberia chegar e lembrar: esse aqui é meu amigo Lucas, conheço ele. Quase um ano, e eu lembrei. Eu tinha muita essa dificuldade, mas quando eu li um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que nós também falamos sobre esse tema na palestra, eu li e eu achei muito interessante, porque o nome da gente carrega consigo um elogio. A partir do momento que eu falo o nome da pessoa, eu estou enaltecendo, eu estou elogiando. Por quê? Porque nós somos seres que nós nos preocupamos com nós mesmos. Essa é a pura verdade. O ser humano julga mais pelaquilo que vê do que pelaquilo que sente. Então a importância de você decorar, de você aprender o nome das pessoas, não tem coisa que soa pior do que você errar o nome da pessoa. Eu lembro quando eu era criança, no colégio arquidiocesano, e como meu nome é Armando, não é tão conhecido, na maioria das vezes os professores erravam, chamavam Arnaldo. Arnaldo era o que mais me chamava. E aquilo tinha sobre mim um efeito muito ruim, porque eu não gostava. Não, Armando.
É só errar o nome de alguém, que eu tenho certeza que a primeira coisa que a pessoa fala, não é fulano não, é Beltrano. Não é assim que acontece? Então vamos ter esse cuidado de decorar, de ter um esforço. E essa eleição, a primeira eleição do presidente Abraham Lincoln, muito se deveu pela sua capacidade, pasmem vocês, de decorarem o nome de cada uma das pessoas. Conquistar, apelar para a vontade, sensibilidade e inteligência das pessoas, conquistar a simpatia de quem vai ser persuadido, ser um bom ouvinte, porque ouvir é crucial, de todos os aspectos da comunicação, escutar é o mais importante. Esse é aquilo que eu falei há pouco, a capacidade de você escutar. Toda vez que vocês forem argumentar e que quiserem convencer uma pessoa, lembre-se, escute mais, muito mais do que você fala, porque escutando você provoca duas grandes situações. Primeiro, a pessoa vai desabafar, vai conversar com você e você vai ter o feeling de entender aquilo que ela quer para que você venda o seu produto. A breve história da oratória, eu vou ser o mais rápido possível para não cansá-los. É o início da retórica com a Grécia, ainda de Aristóteles. Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo, porque até você compreender quem realmente você é, não conseguirá compreender o mundo à sua volta e não conseguirá também ser um orador eficaz. Eu chamo a atenção para vocês, meus amigos, em relação a essa palavra dita antes mesmo da vinda de Cristo ao nosso mundo, dessa expressão que muitos conhecem: conhece-te a ti mesmo. Essa expressão carrega um peso muito grande do autoconhecimento, porque muitas vezes aquele orador que ele vai se dirigir para o público, ele perde a sua naturalidade. É importante, meus amigos, de tudo que nós falamos aqui, se nada ficar na memória, lembre sempre dessa palavra: manter a naturalidade. Uma apresentação, seja para 10 pessoas, seja para 20, para 50, para 1000, você tem que entender que é como se fosse uma conversa, a minha conversa aqui com o Lucas, e você expandindo para os demais. Então você não pode perder a naturalidade. Eu já vi bons escritores no mundo jurídico que escrevem muito bem, mais de milhares de livros vendidos, mas quando vão falar em público, quando vão se expressar, eles perdem a sua naturalidade. Às vezes são pessoas que são nordestinos e aí procuram falar através de outro tipo de português, como se fosse carioca, arrastando a voz, e as pessoas percebem que aquilo não é natural, e aí ele acaba perdendo a sua capacidade de comunicação. Então torna-se imprescindível, torna-se assaz importante de que haja uma naturalidade. E aqui nós colocamos alguns gêneros na oratória, Temos os gêneros na parte sacra, na empresarial. Fizemos questão de colocar 3 gêneros da oratória. Para quem não conhece aqui, é o pastor Marcos Andrade. O pastor Marcos Andrade, não sei se Hilda, doutora Aura já teve a oportunidade de assistir, é de uma oratória fantástica. É um pastor que ele se esmera muito na palavra e a forma com a qual ele traduz as suas palavras passa a não ser aquele discurso enfadonho. Tem alguns amigos aqui que são evangélicos? Tem algum evangélico? Não. Evangélicos. Então, quem for a Aracaju, no dia de quinta-feira, domingo, tiver a oportunidade de ir na Igreja Renovada, fica em frente ao Shopping Rio Mar. É o que me chamou a atenção, o pastor Marcos, porque a sua capacidade, eu quando vou aos cultos, eu ainda não me considero evangélico, mas gosto muito da palavra que é colocada. Eu acho que todo momento em que é propagado a boa vontade, o bem ao próximo e a palavra de Deus, eu acho que ali Deus está. Então é onde nós devemos também estar presentes, independente do tipo de religiosidade da pessoa. Silas Malafaia, um grande eloquente. E o que eu gosto do pastor Marcos é a sua capacidade de expressar. Ele não coloca a palavra de uma forma seca, mas ele consegue realmente filtrar muitas coisas, porque nós sabemos que a Bíblia, se for colocada ao pé da letra, teremos uma dificuldade. Eu quando paro para ler, eu tenho às vezes muita dificuldade, porque o contexto que ela se encontra é um contexto de outras épocas,
Então ele tem essa grande capacidade de fazer essa tradução e não tornar um discurso enfadonho. Por isso que eu fiz questão de colocar ele aqui como um grande exemplo de um orador da parte evangélica, da parte religiosa. Temos o deputado Agostinho, que já relatamos todas as suas qualidades e que os amigos aqui as conhecem muito mais do que eu. E aqui um gênero da parte jurídica, o ex-ministro Celso de Mello, que também tinha uma oratória muito importante no campo jurídico. Então nós temos a oratória sacra, política, jurídica e forense, jornalística, comercial, que aqui o nosso colega muito bem pontuou como ela é exercida, a didática, a oratória parlamentar, a oratória festiva. A necessidade de falar bem em público. O sucesso, e aí eu separei algumas frases aqui. O sucesso é a união entre preparação e oportunidade. Laí Ribeiro. Existem 3 discursos para cada um que você faz. O que você praticou, o que apresentou e o que você gostaria de ter feito. Muitas vezes acontece isso. Os colegas aqui do mundo acadêmico, quem é que faz faculdade? Vocês fazem faculdade. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Vão apresentar um trabalho e aí depois, poxa, deveria ter dito aquilo. Poxa, acabei esquecendo aquilo, deveria ter colocado. Então, na verdade, eu achei interessante essa frase, porque são 3 discursos. Um, aquele que você efetivamente faz. Fatalmente, quando eu sair daqui e for para casa, eu vou pensar, meu Deus, devia ter colocado aquilo, esqueci aquilo. Acaba sempre sendo dessa forma. E isso não é demérito nenhum. Faz parte porque a prática tem que ser constante. Então, são 3 discursos. O que você faz, o que você praticou, o que apresentou e o que você gostaria de ter feito. Dale Carnegie. Geralmente eu demoro mais de 3 semanas para preparar um discurso de improviso. E aqui eu chamo a atenção, para que a gente finalize essa parte, para abrirmos para o intervalo, esse malfadado, esse conhecido discurso de improviso. Nosso vereador aqui pode falar muito melhor do que eu. Às vezes a pessoa fale aí um discurso de improviso. Essa é uma das maiores lendas que existem no campo da oratória. Não existe discurso de improviso. Você não pode improvisar aquilo que não existe. Imaginemos vocês, como é que você vai pegar uma pessoa, aqui até tem um exemplo, algum orador, por mais preparado que fosse, seria capaz de elaborar um curto discurso acerca da informática antes do advento desta? Como é que eu vou falar, venho aqui para falar sobre a parte comercial, se eu nunca ouvi falar? Como é que eu vou falar sobre gado, se eu nunca ouvi falar? Então, primeiro vamos extinguir essa palavra discurso de improviso. Não existe improviso. É preciso, pois, conhecer o que se fala, depois é certo, dá de forma. Os improvisos são preparados por semanas. Os segredos dos improvisadores é que eles nunca improvisam. Então não existe, é falacioso essa situação de que temos discurso de improviso. O que precisamos sim é preparar, continuar preparando e cada vez treinar mais. Nós vamos entrar no mérito agora de uma situação que é extremamente importante. A questão do medo e falar em público. O medo. O que mais nos aprisiona, o que mais nos evita que nós tenhamos um contato com a oratória, tenhamos um contato falando público, obviamente esse medo. E eu vou mostrar para vocês agora, nessa segunda parte, que o medo é necessário. O medo usado em poucas doses, ele é até imprescindível para que tenhamos sucesso na nossa comunicação. O medo existe em todos e é normal. Na verdade, nós não temos medo de estragar tudo, mas sim sermos menos que perfeitos. Oradores nervosos não têm medo de perder o jogo, mas de não ganhar de goleada. Na verdade, o que a pessoa tem medo é de não expor da melhor forma possível. Ele tem medo, por exemplo, de que percebam que estão com medo. E isso só piora o medo. Quando você vai se expor e aí tem algum receio que a pessoa perceba que você está com medo. Essa é o maior receio. Medo de palco, microfone, púlpito, não são os termos adequados para a ansiedade que frequentemente acompanha o compromisso de falar em público. Na verdade, a maior parte do nosso medo acontece antes de se chegar ao público. Quando a maioria das pessoas chega nele, o medo desaparece. Estar nervoso tem até alguns efeitos colaterais positivos. Essa é a parte importante do medo de forma bem administrada.
tem alguns efeitos colaterais positivos. O nervosismo deixa seus reflexos mais afiados e aumenta a sua energia. Quando está nervoso porque vai falar, o indivíduo presta mais atenção à postura, à respiração. Muitas pessoas ficam com aparência até mais saudável e atraente devido ao nervosismo interno. Até mesmo os oradores experientes sentem a responsabilidade de dar uma palestra. E esse sentimento de responsabilidade pode variar, quase pânico à alegria externa. Há 2000 anos, Cícero, um dos maiores romanos, um dos maiores senadores da época de Roma, ele já propagou que todo discurso de valor era caracterizado pelo nervosismo, de modo que todo bom orador está sempre alterado antes de um evento, assim como um cavalo puro sangue antes da corrida. É só rememorarmos a época do saudoso Ribeirinho, dos seus discursos inflamados que levavam centenas de milhares de pessoas à praça pública. O que mais contagiava naqueles discursos era a forma inflamada, era a forma enérgica com a qual ele se pontuava naquele discurso. Não se pode dar vazão. Um bom orador que está despido da emoção, ele obviamente não vai ter a sua palavra, a sua comunicação colocada para o seu interlocutor de forma eficaz. Tenho certeza que os melhores discursos do deputado Agostinho, e quando ele está com raiva lá na Assembleia, você sai de baixo, porque ele é enérgico, ele coloca aqui uma deputada de oposição no seu devido lugar, porque ele tem a palavra, ele tem a verdade, mas ele vai de forma emocional, eloquente. Então os melhores discursos são feitos dessa forma. De onde vem esse medo? Esse medo que nós temos, que nos coloca numa situação de sermos julgados perante aquela pessoa que está nos vendo. De onde vem esse medo? Vários fatores fazem com que as pessoas tenham inibição na hora de falar em público. Pode ser um trauma de infância, no momento em que você está durante a mesa e você pede a palavra a seu pai, fala e seu pai simplesmente corta, lhe dá uma bronca. Esse trauma já pode ser oriundo ainda da infância, uma repressão da família ou dos pais, uma timidez exagerada, enfim, depende de cada caso. Mas o que é mais importante é que esse medo pode ser superado e que esse medo pode ser administrado. E que ele, em pequenas doses, ele é mais do que imprescindível, porque, como já foi dito anteriormente, torna os nossos instintos mais aguçados. Não se vence o medo, convive-se com ele. E aqui é a mola mestra de toda a argumentação que nos foi colocada até o momento, a questão do medo. Não vamos enfrentar esse medo. Quem achar o orador, desde os mais experientes, outro dia eu estava conversando com o Dr. Evaldo Campos. Dr. Evaldo Campos, acho que muitos aqui o conhecem, o maior tribuno do júri, quiçá um dos maiores tribunos do país na arte da oratória, do tribunal do júri. E o professor Evaldo Campos me relatou que antes de assumir uma defesa, ele sempre sente um frio na barriga, ele sempre sente uma ansiedade. Nos imaginemos que, mesmo aquela pessoa com tanto grau de experiência, com tantos anos de tribuna, ainda é capaz de sentir uma ansiedade. Mas isso é salutar, porque depois que você assume a tribuna e que você tem conteúdo, você não quer mais parar, você quer dar continuidade àquela sua argumentação. Poucas coisas se comparam a ficar diante de um público e transferir o que está na sua cabeça para dele. Existe um tipo de mágica nisso. 2 minutos antes, aquilo que eu falei há pouco, 2 minutos antes de começar, confessou um grande orador: eu prefiro levar um tiro a ir à frente, mas 2 minutos antes, prefiro levar um tiro a parar. Ou seja, ele prefere não falar, mas depois que começa, não tem nada que o faça querer parar, porque justamente aquele ponto nevrálgico, aquele X da questão, diz respeito entre aquela capacidade de você organizar o seu conteúdo, assumir a tribuna. Esse espaço de tempo fatalmente é o mais difícil. Daí para frente que você assumiu, as suas ideias vão passar a ser
concatenadas e fatalmente você colocará toda a sua energia, toda a sua comunicação de forma eficaz. Antes de começar a falar, deve-se conhecer minuciosamente o tópico sobre o qual irá discursar, a não ser que saiba exatamente o que vai dizer. Você não se sentirá à vontade ao encarar o público. Pense na mensagem, depois imagine-se como o mensageiro que deverá entregá-la. As pessoas prestam pouca atenção no mensageiro. É a mensagem que eles querem. Então coloque sua consciência nela. Coloque seu coração nessa mensagem. Como preparar uma apresentação? E aí nós temos aqui toda explanação, toda vez que for a uma tribuna, toda vez que defender uma tese de conclusão de curso, uma apresentação de trabalho. Aí nós temos a introdução, que é a parte importante, porque daí que você é aquela primeira impressão que você vai deixar naquele momento. Realmente, se as pessoas gostarem, vão continuar dando vazão, vão continuar prestando atenção. Então, essa parte introdutória, ela é de assaz importância. O desenvolvimento, que não se pode falhar no tempo de duração, não se deve ultrapassar o tempo limite determinado, não se pode dar volta sem saber terminar uma apresentação. Certa vez, um grande tribuno do júri chamado Valdir Trancoso Pérez, ele disse o seguinte, deputado Agostinho, ele falou que um bom discurso tem que ser uma saia de uma mulher. Tem que ser o suficiente para cobrir o que tem que cobrir e curto para chamar a atenção. Então, eu achei interessante isso, porque é verdade, é assim que tem que ser um discurso. Cada vez mais a velocidade de informações torna-se importante que você seja conciso, que você seja objetivo naquelas palavras as quais você quer que seja colocada para o seu interlocutor, para aquela pessoa que vai recepcioná-la. E a conclusão? Só se fala uma vez que está concluído. E quando se fala, não se deve ultrapassar 5 minutos. Muitos oradores já estão concluindo. E aí mais um sem fim de palavras, já estão concluindo. E tudo isso, quando a pessoa está concluindo, na verdade o que causa nas pessoas é um ânimo, ufa, já está concluindo. Porque é assim, essa é a verdade. Não adianta se alongar. Às vezes a pessoa quer chamar muita atenção no discurso, se alongando, chamando muito, e tem um efeito contrário, tem um efeito totalmente deletério, que é tirar a atenção das pessoas, as pessoas passam a não ter. Psicologicamente as pessoas não conseguem mais do que 20 a 25 minutos serem compenetradas naquele discurso. Isso é uma questão de psicologia. Há vários tipos de conclusão. Podemos citar recapitulação, ilustração ou aplicação dos prefeitos da palestra. Também pode se aplicar mais de um tipo para encerrar a apresentação. E aí nós temos aqui uma visibilidade em relação à aparência, o cuidado com a aparência. No momento em que vocês forem se apresentar, não é só a sua voz que será colocada, como nós falamos anteriormente, acerca da expressão corporal. A expressão corporal atende pela sua aparência, aquilo que você quer mostrar, para aquela pessoa que você vai tentar convencê-la dos seus argumentos. A aparência. Tem couro de jacaré, e é uma frase do célebre Leonel Brizola. Tem couro de jacaré, tem rabo de jacaré, tem dente de jacaré, então como não é jacaré? Ele quer dizer isso. Essa parte aqui específica ela é feita para os acadêmicos de direito, na qual nós colocamos a imprescindibilidade de uma boa vestimenta. Se você vai se apresentar, se você vai para uma entrevista de emprego, é óbvio que todos os seus requisitos corporais, físicos, aquilo que você fala, são levados em consideração. Então, se você almeja uma vaga que tem um certo atributo, obviamente que você tem que ter cuidado com sua aparência. E aqui tem roupas masculinas, não há regra específica orientando usar isso ou aquilo, mas nesse caso o bom senso deve ser usado. Para homens é preferível que se use em uma apresentação a roupa discreta, preferencialmente social, e se possível o uso da gravata ou terno e gravata, dependendo do tipo de apresentação. Como eu disse, essa parte específica são para os acadêmicos de direito e futuros advogados. Roupas femininas, na mesma proporção, deve-se usar roupas compostas, discretas e de preferência social. Para a mulher é apropriado usar terninho com calça ou saia composta. E aí a higiene pessoal, esses são os cuidados que nós devemos ter no nosso dia a dia. A voz. Cuidado com a entonação, a voz deve ser utilizada e equilibrada de acordo com o ambiente.
visto que 38% da assimilação de uma boa apresentação depende da voz, vocal. Deve-se ter cuidado nesse ponto, porque não se pode gritar, porém não se pode cochichar. Deve-se fazer exercício para o caso de vozes anasaladas. E aqui é importante frisar, em consideração a esse tema, em relação à ênfase, à entonação, aquilo que você quer enfatizar. Toda frase que é construída, você quer passar a ideia dentro daquela frase. Se eu digo, minha esposa fez um jantar para mim hoje, eu simplesmente traduzi essa expressão. Mas se eu falo, minha esposa fez um jantar para mim hoje, eu fiz a entonação dando ênfase à minha esposa. Se eu falo, minha esposa fez um jantar para mim hoje, eu enfatizei em relação ao jantar. Se eu falo, minha esposa fez um jantar para mim hoje, eu estou enfatizando para mim, ela teve esse cuidado para mim. Então, é importante enfatizarmos aquilo que realmente merece interesse na frase que nós estamos passando para o nosso interlocutor. O volume. Apesar de ser necessário ter uma voz imponente, não se pode gritar numa apresentação. Faz-se necessário manter um volume apropriado e de acordo com o ambiente. Deve-se ter o cuidado para não diminuir o tom e o volume de voz numa apresentação, para não deixar os ouvintes sem entender a palestra. E aí a questão dos gestos, né? Os gestos, a importância que aí diz respeito à questão da expressão corporal, o rosto, o olhar, a expressão facial, movimentos da boca e sorriso dizem muito na apresentação. O corpo fala e com ele as expressões do rosto dizem muito se o que você fala é verdade ou não. Às vezes nós falamos algo e a nossa expressão corporal diz totalmente o contrário. E aí tem até um livro, Decifrar Pessoas, que é justamente um livro de um grupo de pessoas dos Estados Unidos que começou a fazer um estudo sobre as pessoas, aquelas pessoas que iam para um júri nos Estados Unidos, tendo visto que o júri dos Estados Unidos julga todo tipo de crime, e essas pessoas buscaram fazer uma análise do comportamento humano, pessoas que eram mais determinadas a condenar, outras que eram mais determinadas a absolver. E aí fizeram um estudo com base em todas essas expressões corporais. Olhar nos olhos dos ouvintes, em geral para toda a plateia, ajuda a passar de forma segura a mensagem que se quer passar. Os braços. Normalmente é aconselhável que os gestos não sejam bruscos, que o movimento com os braços sejam da linha da cintura até abaixo do pescoço, para não dar um ar agressivo ao que se quer falar, gesticular. É essencial gesticular, mas gesticular muito e sem sentido é perder uma boa mensagem ou apresentação. A questão das mãos aqui. Assim como os braços, a mensagem passada pelas mãos é de extrema importância, porque ela vai concordar ou não com o que o palestrante fala aos ouvintes. É aconselhável que se use as mãos espalmadas para cima, para que dê uma conotação de um palestrante não ameaçador. Quando se aponta ou quando a mão está espalmada para baixo, a impressão é negativa, de ameaça, assim como fazia Hitler, mão espalmada para baixo. E aí o cuidado com a gramática. Não vou entrar no tema mais profundo da gramática, mas de nada adianta estudarmos sobre todos os atributos da oratória, estudarmos sobre as regras fundamentais, sobre expressão corporal, sobre como se portar diante do público, se nós não cuidemos com a nossa leitura. Né? A leitura passa a ser de ordem fundamental para que busquemos o vocabulário. Porque no momento em que nós vamos lançarmos palavras para as pessoas, temos que buscar de dentro. E para que ponhamos essas palavras dentro, temos que ler muito. E ler todo tipo de literatura, para que aumentemos cada vez mais o nosso vocabulário. Então, como eu tinha dito anteriormente, no mundo hoje, totalmente voltado para a insurgência do WhatsApp, a facilidade de comunicação através dos meios virtuais, torna-se necessário e imprescindível leitura de bons livros, ler tudo, porque é através da leitura que vai dar uma gramática mais fluente, um vocabulário mais amplo para se buscar uma boa oratória. Então a questão da gramática, que já frisamos. Vamos aqui para a parte final.
E aqui nós temos alguns erros a serem evitados. Erros a serem evitados numa apresentação. Jamais, de forma alguma, peçam desculpa. Nunca peçam desculpa, por mais que naquele momento vocês sentirem que a sua apresentação não está de acordo com aquilo, você não está no dia bom, mas nunca comece o discurso: olha pessoal, eu quero pedir desculpa, hoje eu não me preparei bem. Porque se você já começa mostrando esse sinal de fraqueza, porque na verdade você às vezes tem um conteúdo amplo, mas naquele dia você não está no dia muito bom. E se você inicia pedindo desculpa, você já chama a atenção daquela pessoa que está ali ouvindo que o seu conteúdo será fraco. E mesmo que você não esteja no bom dia, no decorrer das suas apresentações, da sua apresentação, as ideias poderão vir a fluir com a maior naturalidade possível. Então, nunca, em hipótese alguma, peça desculpa no início, meio ou final de uma apresentação. Tempo limite de apresentação: normalmente uma apresentação dura entre 15 e 30 minutos, e ultrapassar o tempo limite é pecar contra as regras de oratória e deixar impaciente o público que se escuta. É importante respeitar o tempo de apresentação. Nós sabemos o quão é chatice você ficar ouvindo palavras e palavras de forma repetitiva. É aquele exemplo da saia. Tem que ser um discurso eficaz e que atinja de forma objetivamente. Porque se você fala sem parar, infelizmente as suas palavras não vão parar no córtex cerebral daquela pessoa que está recepcionando as suas palavras. Termos técnicos e estrangeirismo. Para que a apresentação seja bem compreendida pelo público, é bom evitar estrangeirismos e termos técnicos. E aqui, para concluir, se você esquecer tudo o que viu até aqui, lembre-se pelo menos disto: o melhor meio, o melhor método que não falha para se desenvolver a habilidade de falar em público é falar, treinar cada vez mais. Tinha um jogador chamado Sócrates, que ele gostava de fazer muitos gols, fazia gol de falta, e o pessoal falava: mas Sócrates, você tem muita sorte. E ele falou: realmente, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Mas a ideia de sorte é um pouco falaciosa. Trabalho é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Tudo no fim se resume a uma coisa essencial: praticar. Para falar em público não é exatamente ter coragem, mas cabeça fria. E isso só se consegue com experiência, através do esforço contínuo e do exercício repetido da força de vontade. Eu tenho certeza que se pegarmos os discursos do vereador Agostinho aqui na Câmara de Vereadores do Lagarto e fizermos um comparativo com seus discursos hoje na Assembleia, a diferença é abissal. Isso diz respeito à prática, o dia a dia, os erros cometidos, os acertos e a melhora gradativa. Então, meus amigos, insista: o medo vem da falta de autoconfiança e esta vem da falta de prática. Quando você tiver praticado bastante, seu medo desaparecerá. Essa é uma boa notícia, mas não é a única notícia. Você deve estar ciente que a ansiedade pela expectativa de falar é contínua. Mantenha sua cabeça no púlpito, não na plateia. Esteja no modo de emissão, não recepção. Viva o momento e o discurso. Você não pode ser orador e ouvinte ao mesmo tempo. Então deixe a reação para a plateia. Sua tarefa é comunicar o que pensa, sente e pratica. Isso tudo é suficiente. E para finalizar, eu lhes digo sobre a questão do grande agente motivador do ser humano, que é o entusiasmo. E diz uma lenda que o diabo ele guarda na sua caixinha lá de ferramentas uma série de situações lá, que ele guarda é a questão do ódio, as drogas, a prostituição, a maldade, enfim. Mas tem um mecanismo lá que ele deixa guardadozinho e não vende para ninguém. Esse mecanismozinho se chama o entusiasmo. Porque quando nos é retirado o entusiasmo, nós perdemos a vontade de viver, nós perdemos a vontade de falar, de se comunicar. Então tenhamos sempre entusiasmo, motivação, porque a emoção é o fator motriz de um bom discurso. Quero agradecer a todos vocês pela paciência, pela consideração, e me coloco sempre à disposição quando me for convocado aqui, porque é sempre um privilégio estar você. Muito obrigado.